Muito bem. Todo mundo vendo o decreto, né? Agora, o decreto 11.525, de 1º de maio de 2023. A gente sabe que a lei Paulo Gustavo, ela foi lançada, né, no ano de 2021 para 2022, com a morte do Paulo Gustavo por causa do Covid. E a gente estava esperando que essa lei fosse uma lei mais rápida, uma lei que chegasse mais rápido ao segmento cultural e ao de Blanc II. E uma coisa que a gente tem que entender, né, que ela passou por processos onde o presidente vetou e depois o Congresso e a Câmara dos Deputados derrubaram, né, através do PSB, PL e alguns partidos de centro-esquerda fizeram a derrubada, mas foi, de certa forma, também apoiado por partidos mais de direita. Porque a cultura, ela sofreu muito. A gente teve a redução do Ministério da Cultura, né, que virou apenas uma secretaria. A gente teve aquele monte de coisa esquisita que aconteceu, onde o Alvin até reproduziu, né, aqueles temas nazistas lá na aparição. Depois veio a Regina Duarte, que a gente esperava muito, né, pela grande atriz que era, e enfim. Mas a gente tem na história leis que são a lei Rouanet, né, que hoje é a Pronac, tirou o nome do Rouanet da lei, né, que é muito criticada, mas na verdade é uma lei de fomento, né, a grande palavra do momento é o fomento, onde as pessoas pegam essa lei e vai fazer um projeto, vai lançar lá na plataforma. Essa lei, ela vem, uma empresa ou pessoa física com parte do imposto de renda vai depositar na conta daquele projeto para aquele fim, né? A gente viu no início do ano aí, mesmo uma pessoa sendo de direita, tendo apoiado Bolsonaro igual foi a Cláudia Raia, uma situação muito complicada, onde ela aprovou 5 milhões e as pessoas, pelo valor, acham absurdo. Mas dentro ali tem muita coisa apoiando comunidades, tem muita coisa apoiando muitos artistas, maquiador, iluminação, sonorização, aluguel de espaço, quantidade de apresentação, as contrapartidas, né, que vão trazer e levar informação para as pessoas. A gente tem também a questão da acessibilidade, onde você vai ter ali, para pessoas que têm deficiência, o acesso ao local, a comunicação em libras e tudo mais. Então esses são todos temas que né, foi resumido ali dentro da lei, e hoje, com a lei aprovada, com o decreto vetado, né, a gente teve a lei promulgada, e a Margarete Menezes teve a festa bonita lá do lançamento, né, que foi em Salvador, e a Margarete, a lei 11.525 de maio, esse decreto é a regulamentação da lei 195 de 8 de julho de 22. Então eu vou ir passando aqui e vou falar da estrutura do decreto. O decreto, ele dispõe de disposições gerais, e vem no capítulo 1, do 2, recursos destinados ao audiovisual, o 3, dos recursos destinados às demais áreas culturais, o 4, dos critérios para a distribuição de recursos aos estados federal e os municípios, do 5º, dos procedimentos para recebimento de recursos e da transferência para estados, distritos e municípios, do 6º, do compromisso dos entes federativos com o Sistema Nacional de Cultura, que é justamente aquilo que eu falei sobre a questão de todo mundo que está entrando para poder fazer essa adesão, para poder receber, né? O município, o representante, pode responder por omissão, porque se é uma lei emergencial, por que a pessoa ficaria de fora, né? Se a gente tem, nós não temos cinemateca, não temos grandes produções, não temos essas coisas dentro dos municípios interioranos, no nosso caso aqui de Minas Gerais, mas a gente pode ter oficinas, a gente pode ter bolsa de estudo no audiovisual, premiação para pessoas que começaram a fazer as primeiras produções. Então, a gente tem que pensar que o ente federativo, ele não pode deixar que essas verbas cheguem até o município, né? Tem ali um caminho para receber via plataforma Mais Brasil, que é a Transfere Gov, e
e não faça a contrapartida de montar um sistema de cultura. Então, se a gente parar para pensar nos nossos municípios, eu cito aqui, na região toda, as escolas de samba já vem sumindo muita coisa. E se a gente tiver um plano de cultura, né, geralmente decenal acompanhando o Estado e o ente federativo, a gente vai ter um plano que ele vai abordar todas as temáticas culturais que a gente tem e, se for o caso, até a tentativa de resgatar esse tipo de ação que não existe mais no município. Isso é muito importante. E, com essa contrapartida, até julho de 2024, todos os municípios têm que ter o Conselho de Cultura, tem que entrar, fazer essa adesão no Sistema Nacional de Cultura e ter um plano com um decreto ali para poder criar esse conselho, para poder acompanhar, né? Diga-se de passagem, municípios igual o nosso, às vezes tem leis que deixam, tem ali, vai ter uma festa que é tradicional na cidade, tantos por cento deveria ir para artistas locais se apresentarem, no caso músicos ou outros segmentos, e isso muito poucas vezes é feito de verdade, né? Então a gente precisa de contemplar sim os grandes shows, contemplar sim as grandes produções, mas olhar com um olhar mais atento aqui para dentro, para a gente poder trazer e desenvolver mais ações. Então, dentro da estrutura do decreto ainda, no capítulo 7 da execução dos recursos recebidos pelos entes federados, da acessibilidade no 8, no 9 das ações afirmativas e 10 dos percentuais para a operacionalização dos recursos recebidos pelo ente federativo, 11 da redistribuição das devoluções de recursos, 12 monitoramento da transparência da avaliação de resultado, das competências no 13 e disposições finais no 14. Então são 14 capítulos e no decreto cita que de 23 de março dispõe sobre mecanismo de fomento de sistema de financiamento. O que quer dizer isso? A gente tem o decreto de fomento, que é de março de 2023, que vai casar com esse decreto da Lei Paulo Gustavo, para a gente ter respostas acerca de como usar quando a gente chegar e deparar com algumas dúvidas. E quando essas dúvidas persistirem, a gente vai casar com outras leis que estão dentro da Constituição, leis da cultura viva, que são dos pontos de cultura, leis de financiamento, aquisição, que, por exemplo, vai entrar, a gente tem hoje, são duas leis, né, que são as leis de, deixa eu ver, a lei de licitação. Então a gente tem duas hoje, que é a 8666 e a 14133. Então em breve a gente só vai ter a 14133, tá? Então a gente vai ter, se for o caso de aquisição de bem, contratação de serviço, que entrar dentro desses dispositivos, mesmo que no artigo 4, no decreto novo, fale que a gente não vai trabalhar com esses dispositivos. Então, passado isso, agora a gente vai abordar de forma mais simplificada cada parte mais importante, né? Essa lei 11.525, de 11 de maio de 2023, das disposições gerais, olha para você ver, no primeiro artigo, né, ela já fala aqui, no artigo 2, conforme o dispositivo da Lei Complementar 195 de 2022, a União entregará aos estados, aos distritos, municípios o valor, né, 3.862 milhões de reais, observando a seguinte distribuição. O audiovisual, né, que já está marcado de roxinho aqui, por meio de editais, chamadas públicas, prêmios ou outras formas de seleção pública simplificada, ou seja, editais. Né? Editais a gente pode usar com a lei de licitações, não necessariamente, a gente pode usar a dispensa, né? Para poder atender o município e chamar já os entes federativos do município, os entes culturais. Chamamento público, né? A gente faz é o que a gente vai fazer agora, as oitivas, para poder ter um diálogo com essa comunidade cultural e saber qual seria a melhor forma de aplicar esses recursos para que ninguém seja ou se sinta lesado, para o recurso chegue à mão de todos, para que ele chegue à mão de todos. E a gente tem prêmios ou outras formas de seleção pública simplificada. No caso da premiação, a gente tem que pensar que, por exemplo, eu posso pegar empresas culturais, espaços culturais e fazer aquele prêmio de determinado valor que vai ser
descontados os devidos impostos, né? A gente tem que ficar atento com isso e com a lei orçamentária do município. Esse é outro alerta também para os gestores federais. A gente pode, deixa eu só ver aqui, tem mais alguém entrando. A gente ficar atento, né, com essa questão desse dispositivo, né, para poder, no orçamento do município, e é óbvio que depois o Ministério da Cultura vai passar através da plataforma, né, a forma legal de fazer esse tipo de adequação, para ver se tem que passar pela Câmara ou não, mas provavelmente de forma simplificada. Então, no artigo 2, são as demais áreas culturais, que vão vir com 1 bilhão e 75 milhões de reais, por meio de editais, chamamentos públicos, prêmios, aquisições de bens e serviços ou formas de seleção pública simplificada. Tem uma coisa aqui, a gente fala, quando fala de cultura, a gente fala de artesanato, a gente fala de pintura, a gente fala de gastronomia, a gente fala da identidade do povo geral. Então entra quilombola, indígena, tradições afro, a gente vai ter ali dança de rua, gamers, né, que é uma coisa mais moderna, que entrou nessa nova lei agora. E a gente tem aqui, a gente vê que tem aquisições de bens. E uma pergunta que é muito comum, inclusive uma enviada aqui, é aquisição de bens. Quando que eu vou fazer uma aquisição de bens? Antigamente, antes dessa lei 11.525 de fomento, vamos falar que a gente está falando de duas leis. Uma lei é a lei Paulo Gustavo, o decreto da regulamentação, a outra é o decreto da lei de fomento de 3 de março. Uma de 11 de maio e outra de 3 de março. Uma complementa a outra nos temas que a gente tem dificuldade. Antigamente, a gente podia fazer aquisição de bens, mas se a gente fosse pessoa física ou um grupo que não tivesse registro, a gente tinha que doar para uma ONG ou uma entidade que usasse esse material para atender o público. Hoje não. Hoje, conforme a lei de fomento, depois eu vou passar para vocês na próxima aula qual artigo, me parece que é o artigo 4, que é justamente falando que se a pessoa atender, né, por exemplo, eu vou comprar uma câmera ou um microfone, é uma apresentação só? É um vídeo só que eu vou fazer? Justifica que eu compre uma câmera? Quantos aluguéis eu farei com o grupo da cidade? De repente, se o grupo todo vai usar, não seria melhor todo mundo juntar e fazer, ao invés de aluguéis, a gente fazer uma aquisição através de um dos entes com CNPJ para poder servir para todo o grupo, né? Principalmente cidades interioranas, igual no nosso caso? Então isso é as coisas que a gente tem que pensar na hora da gente sentar para bolar esse edital, para poder fazer a oitiva e trazer a nossa visão sobre o que a gente quer. Então a impessoalidade, ela vem justamente do bem não ser um bem particular, é um bem que tem que atender a comunidade. Então a partir de hoje a gente pode sim ficar com o bem, porém de forma que ele sirva para os demais. E para falar rapidinho aqui, os procedimentos da execução dos recursos observarão disposto do decreto 11.453 de 23 de março, de acordo com a modalidade de fomento. Então a modalidade de fomento que vem falando da lei Cultura Viva, que são os pontos de cultura, que vem falando da lei PRONAC, que é o antigo Rouanet, que vem falando da Aldir Blanc II, da Paulo Gustavo, vai estar tudo nesse decreto de 11.453, tá? Para começar, sobre esse decreto, né, dispõe sobre mecanismo de fomento, sistema de financiamento da cultura. Então, ele, de certa forma, ele cita as regras. Ele dispõe sobre o mecanismo de fomento, sistema de financiamento da cultura, que trata no inciso 4º do 2º parágrafo do artigo 216A da Constituição. Então, ele é instituído na Lei 8.313, que é a lei da antiga Rouanet, né, hoje PRONAC, de 91, a lei que veio lá de Sarney, e o Rouanet, até deu graças a Deus de tirar o nome, a família. Depois a gente tem a 13.018, que é a lei da Cultura Viva, dos pontos de cultura, né, que é uma lei também extensa, tem vários segmentos, a gente faz, onde a gente tem aqui o ponto de cultura através dessa lei pelo Ministério da Cidadania, porque ele representava à época a Secretaria de Cultura, né, que tinha sido rebaixada de Ministério
Secretaria Especial, a Lei 14.399, que é a nossa lei, né, que é a Lei Aldir Blanc II, e a Lei 195, de 8 de julho de 22, que a 195 é justamente essa nossa lei que vai casar com esse decreto, né? Estabelece procedimentos padronizados de prestação de conta para instrumento não previsto na legislação específica, no caso do decreto, e na forma do descrito do disposto da Lei Complementar 195 de 22. Então, eles vão andar junto. Então, nessa lei, vamos pensar uma coisa. A gente tem aqui, olha, no artigo 8º, o recurso dos mecanismos de fomento direto poderão ser aplicados nas seguintes modalidades. Então, a gente tem fomento à execução de ações culturais, que vem no artigo 22 ao 34, e apoio a espaços culturais também, de 22 a 34. E temos também concessão de bolsas, né, que já é um outro caso que a gente tem que pensar, 37 ao 40, e o 4, concessão de premiação cultural, que é de 41 a 42. Então, olha, você vê, no parágrafo único, está marcado aqui que independente do seu formato de constituição jurídica, ou seja, pessoa física, no artigo 4º, né, a gente tem pessoa física, pessoa jurídica, e todos os dois podem participar. Então, esse artigo 4º, ele já fala que agentes culturais destinados ao fomento cultural, os artistas, os produtores culturais, gestores culturais, mestres da cultura popular, curadores, técnicos, assistentes e outros profissionais dedicados à realização da cultura. Tá? Então, esses agentes poderão ser pessoas físicas ou jurídicas, e a gente tem um fomento direto, né, que é a perguntinha, que é o fomento do Estado, né, vai fazer essa premiação, vai pagar uma bolsa, vai passar, é o caso da Paulo Gustavo, vai passar o recurso diretamente. E a gente tem um fomento indireto, que é o caso da Lei Rouanet, onde a gente, a Pronac, né, agora, que a gente vai fazer o projeto, o dinheiro, na verdade, dá uma volta, porém, ele é de menor quantidade, mas geralmente os financiadores, quando são empresas, têm mais recursos, então os 6%, 4%, dependendo do artigo ali, eles vão fazer e depois ter alguma modalidade compensatória, ou no ano seguinte, no próprio imposto de renda, ou com a propaganda, visando apoiar aquele projeto, mas vai ter sua marca vinculada àquele projeto, tá certo? Então, gente, para poder agilizar, o decreto 11.452, que a gente tem, já fala no artigo 22, que o fomento e execução de culturas e modalidade de apoio a espaços culturais poderão ser implementadas por meio de celebração dos seguintes instrumentos: acordo de cooperação, termo de fomento, termo de colaboração, conforme procedimentos previstos na Lei 13.019, de 31 de julho, e 8.726, de 23 de abril de 2016. Agora, vamos prestar atenção aqui, olha, o termo de compromisso cultural, né, que é o... Deixa o relógio bater. Esse termo ele já é previsto no artigo 216A, no 4º parágrafo, né, lá da Constituição. Então, conforme os procedimentos previstos, outro instrumento previsto na legislação de fomento cultural do Estado, do Distrito ou Federal, município, na hipótese de o gestor do ente federativo optar por não utilizar procedimentos que se referem aos incisos 1 e 3. Então, o que acontece nesse parágrafo, nesse artigo 216A da Constituição, no 4º parágrafo? Vem a questão dessa integração que a gente vai fazer com o Ministério da Cultura com as leis próprias de dentro do município. A gente pode usar o nosso próprio tipo de regulamentação, né, desde que ela seja lei ali dentro do município, para fazer esses termos de execuções culturais com acordos e afins, tá? Então, a vantagem da gente estar no sistema integrado de cultura é essa, né? A gente vai estar dentro da realidade do município, criando um mecanismo para a gente poder fazer e não passar por tanta burocracia, mesmo que essa burocracia não seja, como diz o outro, a gente não pode fugir de determinadas leis, né? Mas a gente vai seguindo e facilitando, dependendo do tema que a gente for fazer na hora que esses recursos vierem.
Gente, tem uma coisa que eu queria que todo mundo prestasse atenção, é que a Lei Paulo Gustavo, ela é uma lei que ela é emergencial. Então ela vai vir agora e não vai ter mais durante, né? E tomara que não tenha mais, não estou falando no sentido porque ela veio por causa do baque que a gente teve por causa do Covid dentro do setor. Então, assim, tomara que não venha, porque só no caso de pandemia ou de algo desse porte que a gente teria de novo. A lei Aldir Blanc, né, dessa vez, o PT vem aí com força, com o maior investimento da história da cultura. É interessante a gente lembrar disso, né? Tem outros partidos envolvidos, não estou politizando a coisa, mas a lei Aldir Blanc II, ela vai ser durante 5 anos. Então, assim como Bolsa Família, um outro programa, Minha Casa Minha Vida, é aprovado durante aquele período, dependendo do gestor que a gente tiver, a gente escolher, ele pode chegar lá depois e ampliar, assinar, para que essa modalidade de repasse direto ao município, para a gente ter descentralização de recursos. O que é descentralização de recursos? A gente chega ali e só fala assim, o eixo Rio-São Paulo, Belo Horizonte e regiões metropolitanas. Geralmente a gente tem empresas culturais de alto porte, muito bem estruturadas, com muitos profissionais. Eles não têm que ter recurso? No caso não é esse. Hoje nos editais, até do estado de Minas mesmo, a gente já tem tem 2 editais abertos agora, e esses editais já já vem uma pontuação ali quando você está descentralizando, levando para o interior, para cidade abaixo de 40 mil habitantes, se não me engano. A nossa aqui está muito abaixo, né, as nossas, então é uma sequência. A modalidade de concessão de bolsas culturais, que será utilizada para promover ações, está no 37, tá? Pesquisa, promoção, difusão, circulação, manutenção temporária, residência, intercâmbio cultural e similares. A concessão de bolsas no artigo 38, no parágrafo 1º, com recursos que trata a Lei 14.399 e recursos da Lei 195, que é a Paulo Gustavo, poderá ser realizada por meio de qualquer dos procedimentos que se refere ao capítulo critério do gestor. Tá, ou a gente vai ter a lei do próprio município, né? Ou a gente vai ter a utilização, né, dos recursos, onde a gente vai ter uma contrapartida, né? E essa lei ela já é mais ampla, né? A premiação cultural a gente já vai ter que buscar a lei. É uma lei extensa, a gente vai falar sobre ela depois, mas dentro das divisões de tipos de editais. A próxima reunião eu vou criar os tipos de editais, a gente vai falar, vamos fazer esse edital, esse são ideias, e a gente vê em qual segmento que ele se encaixa, vai ficar mais fácil da gente fazer essas divisões. A concessão de uma bolsa, a gente já pensa, bolsa de estudo, né? De repente uma pesquisa, né? Para fazer um levantamento de artistas do município, uma pesquisa, ela tem que trazer resultados, né? Então a gente tem que consultar outra lei para poder saber quais são, como que é permitida a utilização desses segmentos. E a modalidade de concessão de premiação cultural visa reconhecer relevante contribuição de agentes culturais, iniciativas culturais para a realidade do município, estadual, distrital, nacional, cultura, com natureza jurídica, de doação sem cargo, sem estabelecimento de obrigações futuras. Nesse caso de premiação cultural, gente, a gente só vai receber o repasse porque a gente é um ente cultural que movimenta o município, uma ONG, uma pessoa que tem ali esse feeling de reunir o pessoal e fazer a coisa acontecer, o que a gente chama de terceiro setor, né, sem usar dinheiro público, buscando recursos através de editais e afins, né. No artigo 22 da lei de fomento ainda, tá? A modalidade de fomento é a execução de ações culturais, modalidade de apoio e espaços culturais poderão implementar por meio de celebração dos seguintes instrumentos. Então isso é muito importante. Olha, no parágrafo 1º a gente já fala, a escolha do instrumento a ser utilizado deverá ser indicado pelo gestor no processo administrativo que for planejada a sua celebração, conforme os objetivos pretendidos, observados os princípios constitucionais da eficiência e da duração razoável do processo. Uma coisa interessante para a gente lembrar é que no artigo 2, a administração pública poderá optar pela utilização dos instrumentos
previsto na 14.133 de 2021, e a gente vai também que necessitar adquirir bens ou contratar serviços, que é a questão da lei que eu falei, da lei de licitação, né? Onde a gente depois vai ter só 14.133, né? Hoje a gente tem a 866 também, que são duas coisas diferentes, mas para facilitar, né? Dentro da própria lei, a gente também fala, parece que no artigo 4º fala que a gente pode ser dispensado, né, a algumas coisas. Então, o que fica de lição em relação a esse tipo de coisa? Dependendo do que for fazer, se for adquirir um bem, você tem que fazer ali, às vezes a dispensa, né, que a gente fala, a gente vai lá, vai olhar 3 preços, vai olhar a marca, conferir para poder a gente conseguir trazer esse investimento de aquisição ou celebração de contrato com os 3 preços, igual é feita uma licitação normal, né? E em breve a gente vai ter uma lei só, que é essa 14.133, eliminando a utilização das duas que está acontecendo hoje, a 866 e a 14.133 na licitação. Então, na hipótese de celebração dos instrumentos a que se refere o inciso 1, 2 ou 4º do caput, a aplicação das regras sobre o chamamento público previsto na seção 2 desse capítulo será subsidiária em relação aos procedimentos previstos na legislação específica. Lembrando que essa legislação pode ser longa, ok? Vamos para o próximo, acho que aqui vai ficar mais bem desenhado para a gente, que aqui de um lado eu tenho, por exemplo, o artigo 18, né, que eu tenho o decreto do fomento, e do outro lado eu tenho a Paulo Gustavo, né? Então, no artigo 1 e 2, fomento a execução e ações culturais e apoio a espaço cultural. Aqui a gente já está tirando tudo do audiovisual, tá, gente? Acordo de cooperação com o termo de fomento ou colaboração, que é aquela questão que a gente faz, né? Que eu citei anteriormente. Termo de compromisso cultural, conforme procedimentos da Lei 1308, e termos de compromisso de execução cultural. Outro instrumento previsto na legislação de fomento cultural do Estado, do Distrito Federal, município, na hipótese de gestor, aí vem a questão das licitações. No terceiro inciso, a gente tem concessão de bolsa cultural, que é modalidade de concessão. Tem a premiação, que está no inciso 4, do artigo 41, a modalidade de concessão de premiação cultural, e 2, contratações, aí já vem a questão, já citando aqui a 14.133 de novo, quando for o caso, né? A não ser que a gente coloque dispensa e coloque edital já com todas as previsões legais, mas sempre prestando muita atenção para poder a gente não ter problema jurídico dentro da utilização dos recursos, tá? Deixa eu ver aqui que abriu 2. No artigo 3º, o Ministério de Cultura, gente, ele indica que se pode pedir, né, os recursos e indicar qual que nós vamos ter. Então, a destinação dos recursos previstos no inciso 1 do capítulo do artigo 2 observará a seguinte divisão. Olha, de amarelo aqui, pode ser realizado remanejamento de saldos existentes para a contemplação das propostas aptas nos demais incisos do caput, conforme as regras específicas previstas no edital local, observada a necessidade posterior das comunicações e alterações do Ministério da Cultura. Então, a gente vai estar lá dentro da plataforma, a gente vai fazer um plano de cultura, um plano de ação, a gente vai indicar que a gente quer a verba do audiovisual, que são os 70% do inciso 1, a gente vai indicar que a gente quer o outro também, que são os 30%, e a gente vai fazer dentro dos 70% do audiovisual, coisas, gravação de clipe, gravação, né? O que a gente pensa do audiovisual? Tem a lei do audiovisual para a gente poder, né, para não falar bobeira, né, é uma lei muito extensa, é um assunto que a gente estuda à parte, né? Mas a gente tem pessoas que trabalham com filmagem, captação de imagem no geral, fotografia para fazer make-off, para poder fazer, né, registros, até para provar mesmo a execução da proposta do edital, e prestação de conta, né, que não podemos esquecer que deve ser feita desde o início do projeto, a gente não se faz só no final. E a gente tem também maquiador, a gente tem iluminador, a gente tem esse pessoal que vai mexer com o vestuário, a gente vai ter a contratação dos atores, o local onde vai acontecer e tudo mais. Então,
dentro dessa logística toda, né, da movimentação e todos os contratos que rolam dentro de uma produção audiovisual, a gente pode conseguir sim fazer determinadas ações, observada a necessidade de posterior comunicação ao Ministério da Cultura. Quando acontecer, a gente já faz um edital só, já coloca no edital que, caso não seja cumprido completadas todas as vagas naquele edital de audiovisual, para que deixar o recurso voltar, não é verdade? A gente pega esse recurso e remaneja para os outros segmentos, né? Observada, de preferência que a gente faça alguma coisa no audiovisual, mas a gente tem poucos, não temos criadores, né, de conteúdo, de filme, de curtas, longas metragens, das documentários, essas coisas. A gente pode criar um grupo para se fazer, por que não? Qual que é a dificuldade de se ter um grupo, e quem tem necessidade, qual que tem um projeto, mas não tem porque não tem equipamento, né? A gente tem aquisição do equipamento. Se for uma coisa de longo prazo que não vai fazer, né? A gente tem 24 meses para execução, né? Me parece, de 12 a 24, e vou confirmar essa informação para a próxima aula. E no artigo 4º, nos editais que prevejam complementação de recursos, uma produção audiovisual pode receber apoio do inciso 1 no capítulo 1 de mais um ente federativo. Olha, a gente vai ter edital do Estado e vai ter edital do município. Vamos supor que eu vou fazer um curta-metragem contando a história do meu município. E eu contratei os atores, eu contratei as pessoas que vão fazer filmagem e toda a equipe lá. Só que eu sei que eu vou precisar de uns equipamentos que eu quero eles fixos. E vou precisar de um pagamento de alguns atores e de alguns profissionais de edição de vídeo que são um pouquinho... tem que ser mais qualificado até mesmo para poder fazer uma captura de qualidade. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o pedido de uma lei, e na outra lei eu vou pedir ali a questão da contratação dos atores, do pagamento de toda a itinerância dentro do município. O que eu não posso de forma alguma, gente, ter duplicidade, onde eu faça um projeto, vou gravar um grupo de teatro, beleza, coloquei lá, vou gravar, vou comprar tal equipamento, aí eu vou lá no estado e faço o mesmo projeto. Então, se tiver essa duplicidade, a gente pode ter problemas jurídicos, tá? Então, mas não é vedada que a gente possa dividir essa obra com mais de uma fonte de recurso, seja privada, pública, ou seja de mais de um ente federativo. Só que lembrando que o Ministério Federal, né, o MINC, não vai fazer esse repasse, não vai ter edital via Ministério da Cultura. Então, o repasse é feito via Estado e via município, através da TransferGov, tá? TransferGov. O quinto, no inciso 3º, o ente federativo poderá optar pela execução direta dos recursos destinados à sala de cinema pública de sua responsabilidade, observadas as regras de contratação pertinentes à modalidade de contratação pública por ele definida. Ok? Temos aqui o artigo 4º, né, da 152, que a gente continua, que aqui já é o decreto, né, da Paulo Gustavo, sai um pouquinho da lei de fomento. Os recursos que se referem ao inciso 2 do capítulo 2 serão disponibilizados conforme o procedimento previsto na 11.453, que é o que eu falei, que é o decreto de fomento de março, né? E de acordo com a modalidade de fomento é vedada a utilização dos recursos a que se refere ao inciso 2 do artigo 2 para apoio ao audiovisual. Então, o inciso 2, ele traz os outros tipos de ações culturais, né? Músicos, a gente vai ter teatro, a gente vai ter oficinas, bolsas, premiações, espaço cultural. A gente não pode usar esse recurso com o audiovisual, tá? O audiovisual fica lá naquele 70% do inciso 1, desde que isso não se enquadre como obras cinematográficas, videofonográficas, né, no caso dos clipes que eu citei, que a gente pode jogar lá no inciso 1, ou qualquer outro tipo de produção audiovisual caracterizado no artigo 1 da medida provisória 2228-1 de 6 de 2021. Essa lei do audiovisual que a gente vai
falar mais sobre ela, para a gente poder dar nome aos bois, né? Para a gente não falar bobeira na hora da gente montar esses editais e fazer a oitiva para todo mundo falar certinho, saber de que a gente está tratando e o que é possível, né? Se eu vou fazer um webclip dos cantores da cidade, por exemplo, eu vou fazer a gravação dos teatros que tem na cidade, de uma peça. A gente tem que medir ali tudo e usar os termos corretos para a gente poder, o que a gente vai falar agora, conversar de linguagem mais fácil possível. Eu sei que é bem chato esse tipo de texto, né, porque a gente fala muito número, muita coisa, mas eu estou tentando dentro dos espaços trazer uma leitura um pouquinho. Na próxima reunião a gente vai ser mais claro em relação ao que pode ou que não pode, com ideias, para que vocês abram um pouquinho o leque e a gente já fala o que é verdade e o que não é. Beleza? No artigo 7º do decreto da Paulo Gustavo, após a abertura da plataforma, transfere GOV, os estados, distritos e municípios deverão se manifestar para o recebimento de recursos por meio do cadastro dos respectivos planos de ação no prazo de 60 dias. A gente sabe que esse prazo vai até 11 de julho, tá, gente? Porque a partir da hora que o decreto foi lançado, ele foi lançado dia 11, teve a apresentação no dia 12, que ele foi, na verdade, colocado no Diário Oficial da União, e no cadastro de ação, o ente federativo expressará a opção por receber apenas o recurso do audiovisual, né, previsto no inciso 1, ou apenas o recurso destinado às áreas culturais. Como eu disse, se a gente tem possibilidade de fazer remanejamento, para que a gente vai, o recurso já é tão pouco, né? Quando a gente vê o número astronômico, milhões, a gente fica meio assustado, mas na hora que a gente vê o que a gente vai receber de parcela que pode ser feito dentro do município, é pouco, mas é muito bem-vindo, porque a gente não tinha, não é verdade? Então os recursos serão recebidos e geridos em contas específicas, abertas automaticamente em banco público integrado, geralmente no Banco do Brasil, tá? Na plataforma Transfere Gov, por meio de qual terá movimentações de saída de recursos e serão classificadas e identificadas. Então a Lei 195/2022, no artigo 3º, no parágrafo 10, a movimentação da conta bancária ocorrerá exclusivamente por meio eletrônico, de modo a permitir a responsabilidade do uso do recurso. E a gente já está terminando, tá, gente? Ainda no decreto 11.525, dos procedimentos para recebimento de recursos, da transferência para Estado e município. Então, para solicitar e executar os recursos por meio do consórcio público intermunicipal, olha, tem a possibilidade de usar os consórcios municipais aí que gerem várias cidades para poder fazer isso. Mas eu, sinceramente, vou falar com vocês a verdade. A gente tem esses consórcios, ele tem uma forma de manutenção, já leva dinheiro do município, tem outras funções. De repente, essas funções eu acho ainda que elas devem ser muito aprimoradas para a gente ter alguma coisa de verdade que vai... a gente tem Montanhas e Fé, a gente tem muito consórcio bom aí, né, que trabalha pelos municípios, mas se a gente pode gerir diretamente, para que a gente vai fazer isso, né? Porque essa lei dispõe das normas gerais da União, Estado, Município, Federal, contratos, consórcio público e realização de objetivos de interesse comum. Por que fala isso? Porque a gente pode pagar alguém para poder fazer a gestão desse recurso, da consultoria e tudo mais. Mas se a gente tem pessoas qualificadas dentro dos municípios, tem um setor jurídico dentro da prefeitura, se a gente tem um diretor que vai nos treinamentos, se a gente tem um canal de atendimento direto com o link que a gente pode mandar as dúvidas, ter perguntas e respostas, vai sair e-book o tempo todo para poder fazer isso. Para que a gente vai pagar consórcio para poder fazer isso, né, gente? Se paga alguém do município, e mesmo assim eu acho que todo mundo pode juntar e fazer sem a necessidade de diminuir 6% do recurso, que já não é tão grande assim. Os recursos repassados serão objetivo de adequação orçamentária pelo ente federativo beneficiar no seguinte prazo, contato a data de centralização. Os municípios, 180 dias, e Estado e Distrito Federal, 120 dias. O que acontece? A gente vai ter, nessa questão orçamentária, fazer a adequação, tá? Já ter a previsão desse orçamento para poder prestar conta depois. Então, essa formalização vai vir para o ato através da própria plataforma, para poder os municípios gestores têm que ficar atentos a isso, tá? Para não ficar
para não ter problema depois com essa prestação de contas, né, do orçamento do município. Uma coisa que eu vou falar com vocês é para entrar no site do Ministério da Cultura, entrar constantemente no site do Ministério da Cultura. A gente vai ter lá muitas perguntas e respostas, né? Então, se o município está apto a receber em caso de pendência de prestação de contas com o MINC, por exemplo, com a Lei Aldir Blanc, o que acontece? A gente teve agora, o governo fez a gente só esticou, né, a prestação de conta, o prazo foi para 31 de julho de 2023. Então, quem não prestou conta ainda pode solicitar sim a Lei Aldir Blanc. Mas se não prestar conta, vai ficar barrado de receber a Lei Aldir Blanc 2. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Então, observadas todas essas voltas que a gente deu, que infelizmente, né, é importante que a gente fala. Eu espero que eu tenha conseguir transmitir um pouquinho do que a gente vai fazer de início, né? Agora a gente tem que falar das leis mesmo, a gente não tem muita coisa para poder fugir, né? É vedada a utilização de recursos pelos entes federativos para custeio exclusivo de suas políticas e de seus programas regulares de apoio à cultura e às artes, né? Então, permitida a suplementação de editais, chamamentos públicos ou outros instrumentos de programas de apoio e financiamento à cultura já existente que mantenham correlação com o dispositivo nesse decreto. Então, os produtos artísticos culturais, as peças de divulgação das iniciativas apoiadas com os recursos, né, exibirão as marcas do governo federal. A gente vai ter aquela regrinha que já está disponível lá no site do Ministério da Cultura, tá? E todas elas têm que ser identificadas. E os recursos não podem ser usados com políticas que o município já mantém. Por exemplo, você já tem ali determinado espaço cultural que a prefeitura faz um financiamento daquele local. Ela não vai poder usar esse recurso para poder fazer esse repasse para esse tipo de local. Pode sim fazer, né, um adendo ali e ter parte disso colocada, mas com muito cuidado para a gente não ultrapassar. No artigo 10, a gente tem decretos se comprometerão a consolidar o sistema de cultura, ou é o que falei lá no início, né? Ou se inexistentes, implantá-los no sistema de cultura através da plataforma, né? Com a instituição dos conselhos. Toda cidade, a maioria tem conselho de patrimônio cultural. Eu já encontrei um monte de gente que nem sabe se na cidade tem conselho de cultura. Gente, conselho de patrimônio cultural é uma coisa, conselho de cultura é outro. É óbvio que o conselho de cultura pode sim montar um comitê, uma comissão para poder acompanhar a execução das leis e dos repasses e do chamamento público da oitiva para poder organizar estudo e ser feito por mais de uma pessoa para a gente levar em consideração a impessoalidade, não beneficiar ninguém diretamente, não ser uma coisa de cartas marcadas. Dessa vez o dinheiro tem que ser utilizado pelo segmento, e é o segmento que vai ditar as regras dos editais. Óbvio que tem que, por isso que eu estou falando desses artigos, dessas leis, a gente tem que, no mínimo possível de entendimento, fazer esse tipo de colocação no termo da plataforma Transfere.gov. Os entes federativos deverão observar, cumprir os prazos e as especificações estabelecidas relacionados ao Sistema Nacional de Cultura. E aí a gente vai fazer um plano decenal acompanhado aqui de 2010 e de repente aí faz o decreto e o prefeito faz e instala o Conselho de Cultura, e a partir daí ele começa a ajudar a gerir os atos culturais dentro da cidade, seja ele através das leis de fundo a fundo, tem que criar o fundo de cultura para recebimento, né, também, e o termo de adesão é na Transfere.gov, indicará o prazo de 11 de julho de 2024, que é o prazo para a gente fazer essa implementação. Uma coisa que eu queria falar também, deixa eu ver se essa implementação, nós falamos da impessoalidade, processo seletivo, se refere à seção onde pautarão procedimentos claros, objetivos simplificados, com uso de linguagem simples e formatos visuais que orientem o interessado a facilitar com agentes culturais de fomento. E a comprovação de regularidade fiscal será obrigatória para a celebração do termo de execução cultural. Regularidade fiscal, gente, são as certidões negativas, né? Certidão negativa estadual, municipal, federal, onde a gente mostra que a gente está
né, dentro da lei trabalhista, que a gente não tem dívida, né, com a Caixa e etc, FGTS e tudo mais, né. Outra coisa interessante é que grupos como quilombolas, indígenas e esses demais povos, a gente necessariamente não tem gente, não tem gente burra, a gente tem gente desinformada, a gente tem grupo que simplesmente não pratica leitura, porque dentro da comunidade a realidade deles, a cultura é totalmente diferente. Esse tipo de pessoa pode se manifestar com a ajuda de nós mesmos, entes culturais, agentes culturais do nosso município. A gente pode ir atrás, peraí, tem um congado, a pessoa não tem condição de escrever um edital, escrever um projeto, grava-se um vídeo para poder provar, coloca-se isso no edital, né? O agente cultural tem que pensar nesse tipo de pessoa que não vai ter essa destreza de ler lei, de buscar regulamento A, regulamento B, e você viu aí que dentro de um decreto a gente precisa consultar 4, 5 leis, 2 de licitação, né? A da Cultura Viva, a da Lei Rouanet, e cita todo esse imbróglio de regras, por mais que se tenha um pouquinho descentralizado, desburocratizado essa nova lei da Paulo Gustavo, esse repasse, a gente ainda tem muita gente que não tem condição de fazer uma leitura e buscar o artigo, de entrar na internet, né? Então, assim, não custa que nós levemos informação e tragamos essas pessoas dos quilombos, do congado, capoeira, geralmente são pessoas mais envolvidas com comunidade, mas a gente tem esses artistas, essa identidade cultural do nosso município que a gente pode estar contribuindo para não acabar, para a nossa história, da nossa passagem aqui, seja muito mais, né? Então eu vou encerrando por aqui, vou lembrar e pedir que vocês sempre entrem no link, porque vão ter materiais disponibilizados, né? Tem o estatuto da pessoa com deficiência, né? A gente tem a questão da acessibilidade física, né? Atitudinal e comunicacional compatíveis a características de produtos resultantes do objetivo, e a gente pode gastar até 10% com isso, né? Vem a questão do Libras, vem a questão se a gente vai fazer um evento, se ele tem acessibilidade, né, para cadeirante e tudo mais. Então a gente tem que pegar esse estatuto da pessoa com deficiência, que já é outro documento, para poder adequar e já colocar no edital e também colocar na nossa proposta, tá certo? Então por hoje é isso, tá certo? A gente vai ver muita coisa ainda, tem a questão das vagas, né? No mínimo 20% para pessoas negras, 10% para indígena. A gente vai fazer essas mudanças aí e vamos estar juntos. Eu tô... a reunião minha terminou no Google Meet. E pessoal, vou deixar a gravação aqui, né? Gravação do Instagram, para poder outras pessoas consultarem, tá bom? O material. E vou subir esse material no Google Drive e vou fazer a colocação desse material dentro do link, tá certo? Para a gente poder compartilhar com você a sequência e vocês aí estudarem os regulamentos, os decretos. E agora o prazo está correndo, são 60 dias a partir do dia 11, então chegou na hora, tá certo? Gente, boa noite, obrigado pela presença de todo mundo que assistiu, e a gente volta na quarta-feira às 7 horas da noite, beleza?